Olá pessoal, graças a Deus, que a paz do nosso Deus esteja conosco, amém? Eu tenho aqui comigo a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, né? Uma mensagem que Deus colocou no meu coração para que eu transmitisse para você, né? Olha que legal, ó. No livro de Juízes, então no livro de Juízes, capítulo 6, bem no texto, diz assim, ó, Gideão. Só para a gente poder fazer uma introdução, quem era Gideão? Gideão, ele era o filho, né, da família mais pobre de Israel. Ou seja, ele era o menos favorecido para que isso acontecesse na vida dele. E muitas pessoas, isso acontece com todos nós, inclusive já aconteceu comigo, de repente está acontecendo com você, onde você se depara numa situação que você está vivendo, enfrenta uma dificuldade, enfrenta uma luta, e você olha para a sua condição e você não vê condição nenhuma de vencer aquela luta e de vencer aquela guerra. É só uma introdução para você entender quem era Gideão. Só que dentro de Gideão existia um espírito diferente, que de repente esse espírito, ele existe dentro de você. E aí foi onde Deus ele viu uma oportunidade para que através de Gideão o povo de Israel fosse livre dos seus inimigos. Aí diz assim, ó, de novo, no capítulo 6, ó, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Existem desertos que o próprio Deus ele te leva, que o Espírito Santo ele vai contigo, que Deus permite na sua vida para que você tenha uma experiência maior com ele. E tem desertos, por sua vez, que você é levado pelas atitudes, pelas escolhas que você tem na sua vida. No caso do povo de Israel, esses 7 anos que eles ficaram na mão dos medianitas foi uma escolha deles. Fizeram aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor. E você sabe que existe a lei da semeadura, né? Aquilo que o homem planta é aquilo que o homem colhe. Isso é para todos, tá? Isso é para todos, não há exceção. Aí diz assim, ó, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos medianitas. Os medianitas dominaram Israel. Aqui, os medianitas aqui, pessoal, está representando o problema que você está enfrentando, está representando a dificuldade que você está vivendo, que aos olhos humanos, de repente, é impossível. Está representando a opressão que você está sentindo na sua alma. Aí diz assim, ó, faziam a sua... Olha o que acontecia, ó. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os medianitas, tá vendo só? Os medianitas, que eram os inimigos do povo de Deus, e os amalequitas e outros povos da região a leste deles, as invadiam e acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gazar, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, e eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como, olha só, como enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Tá vendo só, pessoal? Gente, aqui a gente já tem uma lição já. Aqui a gente já tem uma lição. Quando a pessoa ela se ausenta da presença de Deus, quando você deixa Deus em primeiro plano na sua vida, esses inimigos, que por sinal são espirituais, porque o Senhor Jesus, ele deixou bem claro que a nossa luta não é contra a carne. Sua luta não é contra essa pessoa que te persegue no trabalho, sua luta não é contra o vizinho que te persegue, contra o ente querido que se levanta contra você. Não, a sua luta não é contra o juiz que não quer assinar causa, nada disso.
não é contra aquela pessoa que te oprime, que te persegue, não. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual, e a todo momento, a todo instante, você não está vendo com seus olhos nus, mas espiritualmente falando está tendo uma guerra, espiritualmente falando está tendo uma luta. Então, o que eu quero dizer para você? Que quando você se ausenta, quando você sai da presença de Deus, quando você deixa de buscar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar, o mal ele domina a sua vida, é inevitável. E aí vai te levar a fazer coisas que depois você vai se arrepender, vai te enveredar por caminhos que vão te levar a uma decadência, a uma destruição, porque essa é a vontade do mal. Ele não veio somente senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Então muitas pessoas estão assistindo esse vídeo e nesse momento de repente estão vivendo um deserto, estão vivendo uma luta. Não sabem o que vão fazer, não sabem como se posicionar. E olha só o que diz mais aqui, ó. Preste atenção no que eu vou ler para você. Ó, isso aqui é muito forte. Ó. Você vê que eles devastavam tudo, não deixavam absolutamente nada. Absolutamente nada. Isso aqui é muito forte. Ó, versículo 7. E quando os israelitas clamaram ao Senhor, olha só. Aí a pessoa tá enfrentando um deserto, a pessoa ela tá, vou falar no sentido assim, bem simples para você entender, ela tá desviada mesmo dos caminhos de Deus. Um dia foi uma obreira, um dia foi um pastor, um dia foi um membro que frequentava assiduamente a igreja, era uma pessoa que era fiel, era uma pessoa que era temente, era uma pessoa que se desviava do mal, e por alguma razão, por algum motivo, deixou de vigiar, e aí veio Satanás, aí veio o diabo, vou falar assim, e enveredou essa pessoa para um caminho que distanciou ela de Deus. E aí chegou o momento, chegou o dia mau, chegou o momento da guerra, da luta, e essa pessoa agora se encontra numa situação de decadência, sem perspectiva. E o povo de Israel, ele também estava sem perspectiva. O povo de Israel estava sem esperança, o povo de Israel não sonhava mais, tinha perdido toda a sua esperança. De repente é assim que muitas pessoas elas estão se sentindo totalmente sem esperança. Mas agora, se você fizer o que o povo de Israel fez, que foi clamar, buscar, se voltar para Deus, a partir desse momento em diante, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai te direcionar. Ele vai te tirar dessa situação. Ele mesmo diz, ó, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Ou seja, se você se voltar para Deus a partir de hoje, a partir desse momento, Ele vai se voltar para você e Ele vai comprar a sua guerra, Ele vai comprar a sua luta. E a partir do momento que Ele tomar a frente da sua vida, tudo que está dando errado vai dar certo. Tudo que está dando errado vai dar certo. Até o que era para dar errado vai dar certo. Imagina você ter ao seu favor um especialista em batalhas. Ah não, o senhor está falando besteira. Deus é especialista em batalhas, Deus é especialista em guerras. Não é à toa que o nome dele também é o Senhor dos Exércitos. Então essa guerra que você está vivendo, essa luta que você está enfrentando, uma vez que ele tome a frente da sua vida, ela não é nada, ela não vai ser nada, você vai vencer, você vai sair dessa. Olha aqui, ó. E não olha para a sua condição, porque Deus não precisa da minha condição, Deus não precisa da sua condição. Deus não precisa do seu grau de intelectualidade, do seu grau de escolaridade, da sua condição humana para se manifestar. Não, Ele não precisa disso. Aí diz assim, ó, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Quando a pessoa chega na igreja, como é que ela chega? A maioria das pessoas, elas voltam para Deus ou chegam até o Senhor Jesus pela dor, né? Com um problema, com uma angústia, com uma depressão, com uma enfermidade incurável, um problema em determinada área da sua vida. E o que Deus, por sua vez, faz? Entra na vida da pessoa e muda a história dela. Muda a história dela. E é o que tem acontecido com muitas pessoas.
Aí chegou um dado momento, o que as pessoas fizeram? Se ausentaram de Deus. E hoje, essas muitas pessoas que um dia estavam na igreja, estavam na presença de Deus, hoje elas estão à mercê de Satanás, à mercê de um problema, à mercê de um mal. E o que eu quero dizer para você? O que Deus ele quer dizer para você? Você crê que Deus pode usar um miserável pecador que nem eu? Você crê que Deus pode me usar para falar contigo? Você crê que o Espírito Santo ele fala na minha boca nesse momento? O que você tem que fazer, minha amiga, é fechar seus olhos. O que você tem que fazer é abrir o seu coração, entregar sua vida para Jesus, entregar seus caminhos para Jesus, deixar Jesus voltar para a sua vida, entrar na sua vida. Ele não diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a ceia nada mais é realizada em momentos de comemoração, ou não? A ceia de Natal não é um momento de comemoração que o Senhor Jesus veio ao mundo, ou não? A ceia, ela só é realizada no momento de comemoração. Em outras palavras, ele quer entrar na sua vida novamente para te dar motivos para você comemorar. Você que não está tendo motivos para comemorar, você só está tendo motivos para chorar, para se lamentar. Jesus bate na porta do seu coração e ele está querendo entrar nesse momento. E aonde você estiver, se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Mas uma coisa que eu quero enfatizar é isso aqui, ó. Uma coisa que eu quero enfatizar. A palavra de Deus fala sobre esse homem, né? Chamado Gideão. Olha que legal, ó. Isso aqui é muito forte. O que Gideão estava fazendo? Então, o anjo do Senhor, no versículo 11, o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore em Ofra, que pertencia ao Abizerrita Joás, né, que era o pai de Gideão. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de preservar uvas, num lagar, né, para escondê-lo dos medianitas. Era um lugar que não era próprio para isso. Mas dentro de Gideão, olha só o que eu vou te falar agora, cara. E de repente dentro de você tem esse sentimento de indignação, um sentimento de indignação por ver a situação que você está vivendo. Sabe, aquele sentimento de revolta mesmo, diante da situação que você está vivendo, diante do problema que você está vivendo. Dentro dele tinha esse sentimento, dentro dele tinha um sentimento de revolta, de indignação. Ele não aceitava a situação que ele estava vivendo, ele estava cansado daquela vida, ele estava cansado daquela humilhação, ele estava, mesmo correndo o risco de morrer, estava ali malhando trigo no lagar, que era o lugar que se pisava a uva, para poder manter a salvos dos inimigos. Tá vendo só? Ele teve essa atitude de lutar, ele não ficou escondido nas cavernas, ele não ficou escondido do inimigo, não. Ele tomou uma atitude. Você tem que tomar uma atitude, nós temos que tomar uma atitude. E a partir da nossa atitude é que Deus ele se manifesta, que Deus vai aparecer. Aqui, ó. Aí diz assim, ó. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você. Você crê que Deus, você crê que o anjo do Senhor está te falando isso agora, que o Senhor está contigo? O Senhor está contigo para te dar vitória nesse momento. O Senhor está contigo para te fazer vencer. Aqui, ó. O Senhor está contigo, homem valente, né? Aí Gideão, olhando para a sua natureza humana, que é o que acontece muitas vezes: ah, Senhor, ó, ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu tudo aquilo com o povo de Israel? A gente já sabe, porque a gente já leu aqui no começo, né, que Israel fez aquilo que era mal, e aí deu legalidade para o mal e o mal entrou. Só que ele, o anjo falando com ele, meu amigo, ele não quis nem saber se era um anjo. Ele falou: como assim o Senhor é comigo? E agora eu vou falar para pessoas que também estão dentro das igrejas, pessoas que são ácidas, né, quando se trata de ir na igreja, de se relacionar com Deus, e a vida delas está andando para trás, está dando tudo errado na vida delas. Então, com essas pessoas que eu estou falando também,
E elas ficam se perguntando, poxa, mas se Deus é comigo, o porquê desse problema? O porquê dessa situação? E Gideão não aceitava aquilo. E Deus estava buscando alguém que dentro de si existisse esse sentimento, existisse essa fé, existisse o desejo de querer mudar aquela realidade. E se dentro de você há um desejo de querer mudar a sua realidade, é justamente com você que Deus está falando. É você se posicionar, é você se voltar para Deus, é você buscar Deus de todo o coração, porque se você o buscar de todo o coração, Ele vai se deixar encontrar. Ele vai se deixar encontrar. E uma vez você encontrando, conhecendo a esse Deus, tudo vai ser diferente na sua vida. Então eu quero aqui, pessoal, aproveitar esse momento e deixar essa palavra com você, para que você medite, para que você venha refletir, porque eu vou te falar uma coisa. O Deus Todo-Poderoso que nós cremos, Ele tira do pó o desvalido e do monturo o necessitado. E Ele coloca para se assentar na mesa com os príncipes. É esse Deus que te ama, é esse Deus que te quer bem, independente se você é um amigo católico, se você é espírita, se você não é evangélico, se você é cristão ou não, independente de quem você seja, ou de que denominação ou religião você frequente, ou até que você seja um não religioso, pode-se dizer assim. É com você que Ele está falando, porque Jesus ele veio ao mundo e se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Não existe filho especial mais que o outro para Deus, não. Todos nós somos iguais aos olhos do Senhor, entendeu? Deus também te ama e Deus também quer entrar nessa guerra, nessa luta para te dar vitória, tá bom? Então, eu vou aqui nesse momento, pessoal, fazer uma oração. Por você que nesse momento está afastado, nesse momento está distanciado da presença de Deus. E eu vou pedir, nós vamos pedir juntos aqui, para que o Senhor te dê forças para que você possa voltar para a presença dEle. E tenha certeza que uma vez você voltando, tudo vai ser diferente, tá bom? Quero te convidar então a fechar os seus olhos e juntamente comigo fazer essa oração. Vou colocar minhas mãos sobre a palavra, que a palavra tem poder, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai, eu oro, meu Deus, por todas as pessoas que acompanham, meu Pai, esse vídeo, e que através dessas palavras elas venham ser tocadas na alma, e que elas venham ter forças, meu Pai, para se levantar do chão, meu Pai. Assim como o Senhor apareceu para Gideão, meu Pai. Assim como o Senhor apareceu para Gideão, meu Deus, que o Senhor apareça também para essa mulher, meu Pai. Que o Senhor apareça para esse homem. Que o Senhor apareça para essa pessoa que acompanha esse vídeo. Que a partir desse momento ela tenha força para se levantar. Ainda que ela se sinta como se o chão dela tivesse sido tirado, meu Pai. Ainda que ela se sinta, meu Deus, a pessoa mais insignificante da face da terra. Mas que nesse momento o Espírito Santo possa abraçá-la. E que nesse momento ela tenha força para se levantar e dar a volta por cima. Porque essa é a tua vontade. E esse é o teu querer, meu Pai. Pois nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal? Eu tenho certeza que Jesus tocou na sua vida. E se você estava sentindo alguma dor aí, se você estava com algum problema, pode crer que a partir desse momento, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus, essa situação ela muda na sua vida, tá bom? Beijo no seu coração e quando tivermos mais uma oportunidade, com certeza, através do Espírito Santo, eu vou trazer uma mensagem de fé para você, porque essa é a vontade de Deus, que a gente venha fortalecer um ao outro. Esse é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo é isso, é um fortalecer o outro. Hoje você ouve uma palavra da minha boca que Deus usa e amanhã eu posso estar ouvindo uma palavra que venha sair da sua boca, tá bom? Fique na paz.